Olá, pessoal! Hoje, então, nós vamos ter a continuidade das aulas de Cálculo 2. O conteúdo dessa aula de hoje, dia 1º do 6 e amanhã, dia 2 do 6, será limites e continuidade. Vamos comparar o comportamento das funções. Então, vocês vão ver aqui duas funções. Uma função, vocês vão identificar aqui agora, que é f de seno de x² mais y² sobre x² mais y². E a função g de x, x² menos y² sobre x² mais y². A pergunta é se elas têm limite e se elas são contínuas. Nós vamos estudar hoje limites e na próxima aula vamos estudar continuidade. Então, muito bem. Quando x se aproxima de zero e, portanto, o xy se aproxima da origem, as tabelas 1 e 2, que vou mostrar no próximo slide, vão mostrar valores de f de x e y e g de x e y com precisão de 3 casas decimais para pontos x e y próximos à origem. Observe que nenhuma das funções está definida na origem. Lógico, né? Se eu colocar 0 e 0 aqui, fica seno de 0 que é 0. 0 e 0, seno de 0 que é 0 sobre 0, não existe, não está indefinido. E 0² é 0, menos 0² é 0, 0² mais 0² também é 0 sobre 0. Então, essa equação aqui fica 0 sobre 0, e essa aqui também fica 0 sobre 0. As duas estão indefinidas no 0, 0. Mas aplicando limite primeiro, por aproximação, né, eu posso aproximar o 0 de 0,2 ou menos 0,2, 0,5 ou menos 0,5, 1 ou menos 1. E essa aproximação do x e do y também. O 0, menos 2 e 2, menos 0,5 ou 5, menos 1 e 1. Ao fazer essas aproximações, vejam que aqui está se aproximando de 1 e aqui está se aproximando de 1. Ou seja, quando o meu y é 0 e o x varia entre menos 1 e 0. E na verdade também entre 1 e 0. Então ele se aproxima, tende a 1 e tende a 1. Só que se o x tende a 0, ele tende a 1 por aqui e a 1 por aqui. Então, ou seja, veja que esse valor aqui, esses 4 valores que estão tendendo, são iguais. Então, aqui vai existir limite. O limite vai ser 1. Não está indefinido aqui, aqui está indefinido, mas ele tende a 1. Já para o 2, que é a g de x, quando vem pelo 0 descendo, que é pela esquerda, e pelo 0 pela direita, tende a 1. Ok. Só que quando o x é que é 0 e tende pela esquerda ou pela direita, tende a menos 1. Então, veja que os valores são diferentes. Se aqui tende a 1 e aqui tende a menos 1, não tem limite. Para ter limite tem que ser igual. É justamente essa definição aqui. Quando nos aproximamos de 0, os valores de f de x e y se aproximam de 1 na primeira função. E quando a g de x se aproxima, não se aproxima de valor nenhum, porque ora é 1, ora é menos 1. Então, o limite de x e y tendendo a 0, 0 para seno de x² mais y² sobre x² mais y² é 1. Já o limite de x² menos y² sobre x² mais y² não existe, porque eles são diferentes. Nós já vimos que para poder existir limite, o limite pela esquerda tem que ser igual ao limite pela direita. Só que agora tem várias funções. Em geral, a notação é essa aqui. O limite de x e y para x tendendo a A e B, para f de x e y é L, se ele existir. Definição. Seja uma função de duas variáveis cujo domínio D contém pontos arbitrariamente próximos de A e B. Dizemos que o limite de f de x, quando x e y tende a A e B, o x tende a A e o y tende a B, evidentemente, é L. E escrevemos que o limite de f de x e y tende a L se x e y tende a B. Se para todo número epsilon maior que 0 houver um correspondente delta maior que 0, de tal forma que, se o x e y pertencem ao domínio, vai existir... Isso aqui, se vocês perceberem, isso aqui é justamente a noção de distância, né? Olha lá. X menos x1 ao quadrado, y menos y1 ao quadrado. Tá? 0 tem que ser menor que essa distância, que tem que ser menor que um delta. Então, o que eu estou falando? Que numa circunferência qualquer, eu estou me aproximando por vários pontos. Então, se eu estou me aproximando por vários pontos, aqui dentro tem um
centro de acumulação, que é uma circunferência. Então essa circunferência, essa distância desses pontos aqui até o centro, tem que ser maior que zero, evidente, né? Porque não existe distância menor que zero, e menor que um delta. Se isso acontecer, então a f de xy menos L vai ser menor que um epsilon. Essa aqui é a definição. E agora nós vamos desenvolver alguns exercícios para poder mostrar como é que funciona, tá? Então, o primeiro exercício que eu vou desenvolver com vocês. Mostre que limite de xy tendendo a 0, 0, quando x² menos y² e x² mais y² não existe. Bom, veja que essa aqui é a própria função g, né? E a solução está clara aqui, né? Não precisa nem perder muito tempo, né? Seja f de x e y, x² menos y² sobre x² mais y². Primeiro consideramos o ponto 0, 0. Se eu colocar 0, 0, eu vou ter y0 e x0, então não existe. Então, quando eu faço isso aqui, eu faço a minha função seria um f de 0, 0. E isso aqui ficaria 0² menos 0² sobre 0² menos mais 0², ou seja, 0 sobre 0. E aqui está indeterminado, certo? Não é que não existe, indeterminado. Então, o que significa? O x não pode ser 0, 0, então tem que aplicar o limite. Então, eu vou fazer o limite. E aí, o meu xy, eu tenho que testar valores, tá certo? Primeiro dos valores que eu testo 0 para x e y para y. E aí eu vou fazer de x² menos y² sobre x² mais y². Tem que ser sempre valores iguais, tá certo? Se eu colocar o zero aqui no lugar do x, vai ficar 0² menos y² sobre 0² mais y². Ou seja, esse aqui vai ficar aqui menos y² sobre y². Se eu simplificar isso aqui, vai dar menos 1. Se o limite for menos 1, por qualquer caminho que eu faça, tem que ser menos 1. Então, vamos fazer agora um outro caminho. O outro caminho é fazer limite de xy tendendo a... Se o x valia 0 no primeiro caso, agora o y vale 0, então vai ficar x e 0. x² menos y² sobre x² mais y². Isso aqui vai ficar igual a x² menos 0² sobre x² mais 0², que vai ser x² sobre x². Que se eu simplificar aqui, a resposta vai ser 1. Veja que 1 é diferente de menos 1. Então, se eu achei um caminho no qual as respostas são distintas, então é sinal que o limite da f de xy não existe quando xy tende a 0, 0, certo? Então, nesse caso não existe porque deram valores diferentes. Se dessem valores iguais, eu teria que testar outros caminhos. Então, nós vamos resolver alguns exercícios e no final eu passo quais são os caminhos que eu posso utilizar para poder definir. No segundo, olha lá, se f de xy é igual a x vezes y dividido por x² mais y², será que esse limite existe? Primeira solução, o y0 e o x0, já sabemos que não existe, né? Nem dá para fazer, está indeterminado. Mas se eu colocar aqui, vou colocar a f de 0, 0, porque no ponto não é no limite, é função, né? Isso aqui vai ficar, na verdade, 0 vezes 0 sobre 0² mais 0². Vai ficar 0 sobre 0, que é indeterminado. Se não fosse indeterminado, não precisava aplicar o limite, né? Então, com o indeterminado, eu vou fazer o limite de xy tendendo a 0 e y. O primeiro passo é 0 e y. Então, esse aqui vai ficar de
xy sobre x quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui vai ficar igual. No lugar do x, o zero. 0 vezes y sobre 0 ao quadrado mais y ao quadrado. Esse aqui vai ficar 0 sobre y ao quadrado, que é 0. Muito bom. Vou fazer o limite do xy tendendo a x e 0. Então veja que os primeiros é sempre, se o ponto é 0, 0, eu coloco 0 no lugar do x e deixo o y, depois coloco o 0 no lugar do y e deixo o x. E a mesma coisa, xy sobre x quadrado mais y ao quadrado. E aí eu vou ter, como y agora aqui é 0, x vezes 0 sobre x ao quadrado mais 0 ao quadrado. Então aqui eu vou ter x vezes 0 é 0, 0 sobre x quadrado é igual a 0. Você fala, opa, está dando a mesma resposta. Será que tem limite? Não sei. Vamos testar outros caminhos. Como eu disse, quando eu testo um caminho e outro caminho, eu devo continuar para poder encontrar se de fato tem ou não tem outro caminho. Então eu vou agora colocar aqui que o limite de xy, então testamos já dois caminhos, tá certo? O próximo caminho é eu chamar o x de x mesmo e o y de mx. Um m que multiplica o x qualquer. Tá? Então eu vou ter aqui em cima xy e embaixo x quadrado mais y ao quadrado. Se eu colocar x no lugar do x, aqui fica x, mx no lugar do y, mx, dividido por x ao quadrado é x ao quadrado mais mx ao quadrado é m ao quadrado x ao quadrado. Bom, fazendo esse produto aqui agora, x vezes x vai ficar m x ao quadrado. E aqui embaixo tem o x quadrado em evidência. Vai ficar x ao quadrado que multiplica 1 mais m ao quadrado. Esses dois x podem se cancelar. Eu vou ficar com m sobre 1 mais m ao quadrado. Veja que aqui a resposta depende de m. E m pode ser qualquer número. Se m for 0, lá, se m for igual a 0, essa resposta fica 0 sobre 1, que é 0. Mas, se m for igual a 1, olha como é que fica essa resposta aqui. Fica 1 sobre 1 mais 1 ao quadrado. Ou seja, fica 1 sobre 2. Então, quando depende de m, o limite é diferente. Veja que, se eu chamar esse aqui, anterior, né, de caminho 1, esse aqui de caminho 2 e esse aqui de caminho 3, eu tenho que o L1 é igual ao L2 e é diferente do L3. Portanto, não existe o limite. Porque para ter limite, o limite tem que ser sempre igual, né? Nós fizemos isso em cálculo 1, lembram, né? Então, em cálculo 2, a ideia é a mesma, tá? Muito bem. Próximo exemplo. E essa aqui, será que existe? X e y tende a x y quadrado, x quadrado mais y à quarta, se o xy tende a 0, 0. Então, a mesma coisa, né? Primeira coisa, eu faço f de 0, 0. Se existir f de 0, 0, acabou o problema, não precisa nem do limite, né? Mas aqui vai dar 0 vezes 0 ao quadrado sobre 0 ao quadrado mais 0 à quarta. Ué, esse aqui vai ficar 0 sobre 0, que está indeterminado. Então, o que eu faço? Vou seguir pelos caminhos. Eu já tenho 3 caminhos, né? Vamos definir mais caminhos, então. Mas eu tenho que fazer todos eles, ó. Limite
de x, y, tendendo a 0 e y. Veja que no primeiro caso o x vale 0. De x y ao quadrado sobre x quadrado mais y à quarta. Vou colocar 0 no lugar do x. 0 vezes y ao quadrado sobre 0 ao quadrado mais y à quarta. Esse aqui vai ficar 0 sobre y à quarta, que é 0. Então, esse aqui foi o caminho 1, portanto, o meu L1 seria 0, certo? Se todos os limites são iguais, tem limite. Depois, limite, agora eu tenho o x e o y, eles vão tender a o x vale x e o y vale 0. E a função é a mesma, x vezes y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y à quarta. Agora, no lugar do x é x, no lugar do y é 0. X vezes 0 ao quadrado sobre x ao quadrado menos 0 à quarta. Esse aqui vai ficar 0 sobre x ao quadrado, que também é 0. Ou seja, na curva 2, o limite 2 foi 0. Continua. Curva 3. Limite. Agora lembro que é x e y. E aqui nesse caso vai ser x e vai ser mx. E vai ser x y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y à quarta. Então vou colocar agora no lugar do x o x mesmo, no lugar do y mx. Então vai ficar m quadrado x quadrado sobre, no lugar do x é x mesmo, x quadrado, mais no lugar do x agora é mx. Então vai ficar m à quarta, x à quarta. Vai multiplicar aqui, vai ficar m quadrado vezes x à terceira, né? Igual, né? E aqui embaixo eu vou colocar o x ao quadrado em evidência. E vai ficar 1 mais m à quarta x ao quadrado. Esse corta com esse, vai ficar m ao quadrado vezes x sobre 1 mais m à quarta vezes x ao quadrado. Mas lembre-se que o x vale 0. Então, antes de deixar só o m, eu tenho que colocar o x 0. Então, isso aqui vai ficar 0 sobre 1, ou seja, é 0. Então, o caminho 3 também deu 0. Então, o L3 é 0. Bom, e agora? Agora começa a complicar, porque você fala assim, mas e aí eu continuo fazendo esses caminhos aqui? Sim, na verdade eu continuo seguindo esses caminhos. Só que tem uma técnica agora que esse caminho não vai ter mais erro, né? Eu vou ter aqui limite de x e y, ele vai tender a algum valor, tá certo? Eu vou descobrir agora aqui, ó, x vezes y ao quadrado, é isso? Deixa eu só pegar o caso aqui, né, para não perder ele no caminho. X vezes y ao quadrado, certinho. Dividido por x ao quadrado mais y ao quarto. A pergunta é, eu consigo fazer esses expoentes ficarem iguais para cancelar? Vamos ver. Se, no meu caso aqui, né, o meu x, ele for x ao quadrado, ou desculpa, for y ao quadrado, e o y for y, aqui fica a quarta, certo? Se aqui fica a quarta, e aqui fica x, vai ser y ao quadrado aqui ao quadrado, vai ficar y à quarta. Então é o caminho. Então aqui eu vou colocar aqui
aqui é y ao quadrado e é y. Então, ou seja, eu tenho que começar a fazer as inferências aqui para ver se eu consigo fazer os expoentes fiscais iguais. É fácil? Não, fácil não é, evidente, né? Y ao quadrado vezes y ao quadrado sobre y ao quadrado mais y à quarta. Isso aqui vai ficar y à quarta sobre y à quarta mais y à quarta. E isso aqui vai ficar igual a y à quarta igual y à quarta sobre 2y à quarta. Cancelo y à quarta, essa resposta aqui é meio. Então, no caminho 4, o meu limite 4 foi igual a meio. E veja que o limite 1 é igual ao limite 2, que é igual ao limite 3, mas é diferente do limite 4. Portanto, o limite de x, y, tendendo a 0, 0, da minha f de xy não existe. E aí eu continuo fazendo isso até o fim, até achar que não existe? Bom, a ideia é que você faça pelo menos esses 4 caminhos aqui. Só que nesse quarto caminho você tem que estudar qual que é o expoente que você vai colocar aqui, né? Veja que aqui o expoente 2 deu certo. Às vezes o expoente era 3, às vezes o expoente era 3 nesse e 2 no outro, enfim. Tem que ir testando. E agora nós vamos ver então para o caso de que o limite existe, tá? Nós vimos caminhos para provar que o limite não existe. Para provar que o limite existe, nós vamos olhar agora, nesse caso aqui, como nós vimos lá no capítulo 2.3, em cálculo 1. Lembra? Para poder existir, o limite tem que ser igual em todos os caminhos. Então, esse limite vai existir se o x for um A ou um B ou um C, ou seja, ele tem que ser um valor real, né? E aí o teorema do confronto existe. Bom, vamos à prática então. Determine esse limite aqui. Para poder fazer esse limite, a primeira coisa que tem que fazer é encontrar um valor que eu queira que seja o limite. Então vamos pegar e fazer o limite de x e y tendendo a, vou colocar 0 por x e y por y, certo? E não vou seguir os outros caminhos, vou fazer só esse caminho aqui só. 3x ao quadrado y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, se eu colocar 0 no lugar do x, vai ficar 3 vezes 0 ao quadrado vezes y sobre 0 ao quadrado mais y ao quadrado. E isso aqui vai ficar 0 sobre y ao quadrado, que é 0. Bom, então o meu L, eu estou acreditando que ele é 0. Por quê? Eu não vou ficar calculando todos os outros. Então eu vou usar aquela regra lá que diz o seguinte para mim. Lembra que nós vimos inicialmente que o 0 ele é menor igual à distância, né? Raiz de x menos x0 ao quadrado mais o y menos o y0 ao quadrado, que é menor que o meu delta, e a minha f de xy menos o L tem que ser menor que o meu epsilon. Vou usar essas duas regras aqui agora. Veja que o x0 é 0 e o y0 é 0. Então esse aqui vai ficar 0 é menor ou igual que raiz de x quadrado menos y quadrado, que é menor que meu delta. E aqui vai ficar a minha f de xy, que quem que é? 3x y ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado menos o limite, que é 0, certo? Calculei ele, tem que ser menor que meu epsilon. Muito bem. Essas são as duas informações que eu tenho. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que o meu 0 ele é menor que a minha raiz de x quadrado menos y ao quadrado, ele é menor que o meu delta. E aqui, ó, veja que todo mundo tem módulo. Esse zero vai sair fora, né? Na verdade, o quadrado era aqui no x, né? Perdão. O quadrado era aqui no x. Então, deixa eu só corrigir aqui.
Opa. E aí? Pronto. Está no lugar certo agora. A falha foi minha, né? Então, continuando aqui. E aqui eu vou ter que 3x ao quadrado módulo de y sobre x quadrado mais y ao quadrado é menor que meu y, tá certo? Então essas duas informações aqui. Bom, só que olha só, se aqui eu tenho x quadrado e y ao quadrado, é notório que o x quadrado vai ser sempre menor ou igual que x quadrado, que é mais, né? Mais y ao quadrado, certo? Isso não tem dúvida, né? Então, olha só. No lugar do x quadrado e do y ao quadrado aqui, esse aqui vai ficar, esse valor aqui, ele vai ser menor de que quem? De que o x quadrado. E o meu y ao quadrado vai ser sempre maior ou igual a zero, tá certo? Porque o x quadrado, se y for zero, é zero. Se y for maior que zero, vai ser positivo. Então, o que eu posso dizer? Se eu dividir esses dois lados aqui, ó, por x quadrado mais y ao quadrado, dividir esses dois lados, certo? X quadrado mais y ao quadrado, eu vou ter aqui x quadrado sobre x quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 1, certo? Porque isso aqui vale 1. E meu y ao quadrado é maior que zero. Então, o que eu posso afirmar com isso aqui? Que esse valor que está aqui, ó, esse valor que está aqui, ele vai ficar 3. No lugar de x quadrado e y ao quadrado, eu vou colocar 1 vezes módulo de y é menor que o epsilon, certo? Só que no lugar de módulo de y, eu posso colocar 3 que multiplica raiz de y ao quadrado menor igual a epsilon. Bom, mas para que me interessa colocar a raiz de y ao quadrado aqui, né? Só por um motivo. O raiz de y ao quadrado também eu vou dizer que o y ao quadrado também é menor ou igual que raiz de x quadrado mais y ao quadrado. Então eu posso dizer que esse 3 raiz de y ao quadrado, ele é menor ou igual que 3 que multiplica raiz de x quadrado mais y ao quadrado, tá certo? Se eu posso dizer isso aqui, então qual que é a minha ideia final? É achar o valor do delta. Bom, mas esse aqui não é um delta? O delta, ele é maior que esse valor aqui. Então eu posso dizer que se o meu x quadrado mais y ao quadrado dentro da raiz, ele é menor ou igual ao delta e ele é maior ou igual a zero, é uma distância, né? Lembra disso, né? Então eu posso dizer que o meu 3 raiz de x quadrado mais y ao quadrado, ele é um 3 delta. E eu vou comparar agora esse 3 delta com o epsilon que eu quero. Então, o meu 3 delta, ele é igual ao epsilon. Portanto, o meu delta, sendo igual a epsilon sobre 3, vai dar aquela igualdade inicial que eu estava buscando lá. Qual que era a igualdade inicial que eu estava buscando? É que existe um zero menor de que toda aquela expressão, que é menor que um delta, e existe a minha f de xy, que é menor que o epsilon. Então, se eu posso dizer que o delta é igual a 3 que multiplica o epsilon, e o delta é epsilon sobre 3. Se eu corto aqui, então eu tenho aqui epsilon. O que significa? Que eu tenho uma relação entre delta e epsilon. E nesse caso,
esse limite foi comprovado, né? Porque ele dizia que esse limite da f de xy tendendo a 0, 0, só existiria se essa f de xy aqui fosse o meu L. E o L eu determinei isso que era 0 e deu certo. Se não tivesse essa relação, então não existiria o limite. E essa relação tem que ser sempre de primeiro grau. Se é uma relação de segundo grau, terceiro grau, ele não existe, tá ok? Nós vamos poder fazer então as perguntas. Se tiverem pergunta, façam pergunta no fórum. A lista de exercício eu vou postar tanto no WhatsApp quanto no grupo também, tá? Vou colocar agora na atividade, na lista do exercício, tanto do Google Sala de Aula quanto do Moodle. Vocês podem acompanhar por onde vocês quiserem, né? A regra da instituição é passar pelo Google Sala de Aula. Espero que vocês possam ter entendido. Nos encontramos na próxima aula. Um grande abraço a todos e até logo, pessoal. Um abraço, hein?